Aviso extra, essa teoria estava quase pronta, mas o computador desligou sem motivos e os dados foram apagados. E assim eu perdi tudo o que eu havia escrito. Aviso. Os animais que serão apresentados ao vídeo foi baseado no livro Os Dragões do Éden. Olá amigos, bem-vindos ao canal. Hoje farei mais uma teoria dos animais que não foram apresentados no filme Jurassic Park 2. Alguns meses antes da famosa expedição da InGen, que planejavam ir até a Ilha Sorna e retirar várias espécies de dinossauros ao continente, pois eles planejariam criar um novo parque ou algo do tipo, sabendo dos planos da InGen John Hammond, antes de mandar a primeira equipe para fotografar e divulgar as imagens ao mundo para provar que esses animais são reais e necessitam da ajuda e proteção dos seres humanos. Sabendo disso, a equipe partiu com vários membros, cerca de 20 homens com equipamentos, usando um barco acompanhado com várias unidades náuticas ao lado da embarcação para protegê-lo de qualquer perigo. Logo depois do seu barco ter chegado na Ilha Sorna, e os veículos, armas e equipamentos de pesquisas foram retirados e colocados em campo, muitos pesquisadores ficaram assustados com os grandes dinossauros encontrados logo na parte sul da ilha, como Brachiossauro, Anquilossauro, Parasaurolofo, Triceratops e Edmontossauro, sem falar que havia um diplodocus na ilha também que não constava na lista da InGen. Os pesquisadores rapidamente tiraram suas câmeras portáteis e tiram várias fotografias, e logo depois entraram em seus veículos e partiram para o norte da ilha. Ao chegarem lá, avistaram uma criatura muito estranha e que provavelmente não estava na lista da InGen. A criatura tinha olhos verdes e possuía uma certa barbatana atrás de suas costas. Essa criatura não parava de observá-los atrás das copas das árvores. Quando os pesquisadores perceberam que aquela criatura se tratava de um espinossauro gigantesco, subiram de volta aos veículos e aceleraram ao máximo, mas o carnívoro gigante pulou de onde estava escondido e começou a persegui-los. A velocidade máxima de cada veículo era de 150 km por hora, ou seja, era mais que o suficiente para escapar. Mas o problema foi que o espinossauro não estava sozinho. Logo depois que apareceu também um grupo de velociraptores, correndo a mais de 89 km por hora. De acordo com o primeiro filme, os raptores poderiam alcançar 100 km por hora, e isso era terrível para a equipe, pois correr naquela área era praticamente impossível, pois a estrada era cheia de pedras. Os velociraptores deram muito trabalho para a equipe escapar, pois o limite máximo que os veículos suportavam correr naquele momento era de 106 km por hora. Depois de algum tempo, a equipe conseguiu escapar dos dinossauros. Quando chegou a noite, foram construir o acampamento ao redor de umas palmeiras para que o clima não fosse muito quente, pois perto do mar era mais aconselhável dormir, pois naquele momento estava muito quente. Só que às 3 horas da manhã, todos no acampamento ouviram um rugido que despertou a todos, e todos os membros da equipe ficaram em estado de alerta, e os 12 soldados que estavam lá pegaram todas as armas que possuíam naquele momento. Quando menos esperavam, saiu um tiranossauro de um lado e do outro saiu um albertossauro. Aí você me pergunta, como assim albertossauro? Na Ilha Sorna isso impossível, pois era outro animal que a InGen não quis colocar em sua lista de animais clonados. Continuando, quando os dois dinossauros se encontraram, começaram a lutar um contra o outro, e os pesquisadores, assustados, rapidamente foram mais de volta possível para dentro dos veículos e decidiram retornar de volta ao barco e voltar para o continente. Mas o único problema é que eles esqueceram o que era mais valioso da missão. Mas vocês vêm e me perguntam, mas o que seria mais importante que salvar a vida de todos? Aí eu te respondo: a caixa com equipamentos lotado de amostras de DNA coletados dos animais da ilha. Rapidamente o líder da missão foi tentar resgatar o material, mas quando chegou lá, infelizmente, o tiranossauro havia passado por cima de todo o material da missão. O comandante da missão ficou tão chocado que sacou sua metralhadora e disparou todas as suas balas no corpo dos dois dinossauros que estavam lutando. Mas como você sabe que a pele dos dinossauros são resistentes, não conseguiu matar o tiranossauro, e o que foi mais atingido foi o albertossauro. O tiranossauro Rex se virou e deu o golpe final no albertossauro, assim matando o único exemplar da espécie. Assim o tiranossauro viu o homem sentado no chão, e rapidamente o tiranossauro
T-Rex partiu para devorá-lo quando menos se esperava saiu das árvores. O espinossauro com só uma mordida engoliu o chefe da missão assim vendo que não havia mais solução em relação ao projeto pois todos os dados coletados, e também o chefe da missão foi devorado. Subiram o mais depressa possível no barco ligaram os motores, mas antes disso quando o espinossauro viu que não estava sozinho na ilha em relação a outros carnívoros grandes. Quando ele viu o tiranossauro, ele partiu para cima. Mas como esse tiranossauro estava a seu auge, e ele era grande e experiente e também seu tamanho era de 15 metros de comprimento, o espinossauro possuía apenas 16 metros e o combate foi iniciado. Mas o tiranossauro triunfou e derrotou o espinossauro, com um golpe em sua garganta arrancando vários pedaços. Mas fique tranquilo, esse não era o espinossauro do Jurassic Park 3, talvez fosse parente ou um clone, mas exploradores foram o mais depressa possível de volta para o continente contendo uma baixa pois morreu o líder da equipe, e sem falar que perderam um material genético que eles coletaram na Ilha Sorna assim deixando nas mãos da InGen decidir o que fazer a respeito da Ilha Sorna. Bem amigos, espero que tenha gostado do vídeo, peço que deixem seu like e compartilhem esse vídeo e até a próxima.